Bom, pessoal, no assunto das naturezas térmicas, como agora, por exemplo, a dilatometria é a segunda parte da termologia. A primeira parte foi a temperatura, né? Definição de temperatura, termômetros. E essa tem tudo a ver com aquela, porque é mudar a agitação das partículas para um valor maior, o corpo expande, né? Dilata positivamente. Ou mudar para um valor menor, ele contrai, né? Uma dilatação negativa. Correto? Belezinha. Vamos imaginar a seguinte situação. Todos os corpos a gente sabe que tem energia interna, que nada mais é que energia cinética vibracional e energia de ligação, representada aqui as energias de ligação pelas molinhas. Quando a gente esquenta um corpo, a agitação das partículas aumenta, uma vez que a temperatura é grau de agitação. Então o material expande. Bom, nós vamos trabalhar aqui até o ponto de fusão dos materiais sólidos, tá? Porque a gente sabe que se ele atingir o ponto de fusão, começa a romper as molinhas, as ligações químicas. Então isso não vai ocorrer para nós, ele vai trabalhar até abaixo da temperatura de fusão. Bom, e se o corpo está quente e a gente esfria, diminui a agitação, as partículas vão se acomodando, o material contrai, se aproxima, as partículas umas da outra e ele como um todo também, né? Uma barra, por exemplo. Bom, pessoal, a gente sabe também que no nosso mundo, tudo que existe é tridimensional. Porém, se você pegar um fio de cabelo, ou um fio de uma mão a outra minha aqui, ó, por exemplo, o comprimento dele, o L dele, é muito maior do que a direção radial dele. Então a gente simplesmente despreza as outras duas dimensões, espessura e largura e altura, e considera apenas o L dilatando, porque ele vai dilatar muito mais nessa direção do que nas outras duas. De modo verossemelhante, uma chapa. Essa dimensão não dá para desprezar perante a outra, mas dá para desprezar essa aqui, que é bem menor. Ele dilata muito menos aqui do que assim e assado. Então, a dilatação superficial vai ocorrer predominantemente em duas direções, x e y. Já, por exemplo, se eu pegar algo como isso, uma caneca, não dá para desprezar a altura perante a direção radial, largura e comprimento. Eles têm a mesma ordem de grandeza. Então a gente considera a dilatação nas três direções simultaneamente. Tá? Muito bom. Então vamos começar a dilatação linear. Essa dilatação se aplica em fios, trilhos, cabos, tá? E etc. Essa dilatação linear ela ocorre predominantemente em uma única direção. A gente simplesmente despreza as outras direções de crescimento. Vai ser muito pouco, desprezível perante a direção principal, que é o L. Então, se a nossa barra tem um comprimento L0, se você esquenta ela, ó, é a mesma, tá? Embaixo, só estou mostrando que vai aumentar a agitação dela. Como assim aumentar a agitação? Vai mudar a temperatura, né? Aqui em cima, ela vai estar numa temperatura inicial. Aqui, ó. Ela vai estar numa temperatura inicial. Pode se chamar de T0 ou θ0, certo? E aqui embaixo ela vai estar numa temperatura final. T final ou θ0. Aqui em cima, o grau de agitação dela, vamos pôr 2 risquinhos. Aqui embaixo, se está esquentando, tem mais risquinhos vibracionais. Por isso que ela vai expandir. E o tanto que ela expandir é o que a gente chama de dilatação. Que ela tiver o L, o comprimento final dela. Então, ó, aqui você vai ver que esse pedaço ali é o tanto que ela cresceu. É o ΔL. L final menos L inicial. Gente, pedagogicamente a gente apresenta assim, mas na verdade ela dilatou meio ΔL para a direita e meio ΔL para a esquerda, tá? Um trilho de trem, um cabo, uma ponte. Tudo isso é dilatação linear. Uma ponte, tubarão, mas, pô, os carros andam em cima, sim. Se você pega uma ponte muito comprida, o L dela é muito maior do que a largura. Mesmo que a largura seja muito maior que a espessura, que a alturinha dela, mas como o L é predominante, então despreza, considera linear também a dilatação de uma ponte. Tá? E aí é o seguinte, pessoal. Esse ΔL vai ser caracterizado da seguinte maneira.
vai ser chamado de expansão térmica quando o ΔL for positivo, ou seja, L final maior do que o L inicial. Isso acontece sem somente ser a temperatura final for maior que a inicial, de esquentar. E o ΔL vai dar negativo, mesmo porque se ele dá negativo é porque a barra diminuiu de tamanho. Você vai fazer L final menos L inicial, você vai subtrair um número pequeno de um número grande, já que L0 vai estar maior, pois o L final diminuiu. E o L vai ser menor do que zero quando o L final for menor do que o L inicial. Isso é chamado contração térmica. Quer dizer que a temperatura diminuiu. O final ficou menor do que a inicial, beleza? Bom, a equação ou lei de dilatação é essa aqui, ó. ΔL igual a L0 alfa delta teta. Muito importante entender ela. Primeiro, que as coisas só se dilatam pelo fato de sofrer variação de temperatura. Se a temperatura ficar constante, não varia, não cresce. E ela cresce um tanto mais quanto maior for a variação de temperatura. Ou contrai um tanto mais quanto maior for a variação, maior a variação de temperatura para um valor baixo. Essa dilatação também depende do comprimento inicial, do L0. Quanto maior for a barra ou o fio perante do mesmo material que o outro, mesma de morfologia, mesmo elemento químico, mais vai dilatar. Imagina essa caneta aqui, ó. Essa caneta aqui. Vamos supor que ela está na temperatura ambiente. Vamos supor que ela seja de ferro, para não derreter. Vou colocar ela dentro de um forno, de 80 graus Celsius. Daí 5 minutos eu vou lá e tiro ela. Ela não vai estar mais desse tamanho. Só porque ela cresceu 1 centímetro. Então quer dizer que a dilatação dela, o ΔL dela foi de 1 centímetro. Bom, agora ao invés de colocar uma caneta dessa, vou pôr duas idênticas. Mesmo material, mesma largura, mesmo comprimento. Duas. Uma, duas. Faz de conta que é essa aqui, ó. Tá igualzinha a essa, tá? Ó, essa é igual a essa. Pois lá. Elas estavam na mesma temperatura inicial, certo? Elas eram do mesmo tamanho, mesma largura. Aí eu tiro as duas depois de 5 minutos. Vai ver que a primeira cresceu 1 centímetro, tal como antes. E a outra, que era idêntica, também 1 centímetro. Óbvio, elas são idênticas, ficaram ao mesmo tempo. Todas as condições iniciais de contorno eram idênticas. Só que uma coisa a gente não sabia, que ela foi quebrada no meio. Se ela tivesse esse comprimento aqui, ó, 2L0, sem quebrar ela no meio, deixar ela inteira e pôr no forno. Só porque é o mesmo material, vai crescer o mesmo tanto? Não, porque ela é maior. Se eu quebrar separadamente, cada uma delas crescer 1 centímetro, se eu não tivesse quebrado, ela teria um L0 maior. Ela ia crescer também 2 centímetros. Um de cada uma, caso ela tivesse sido quebrada, entendeu? Bom, essa dilatação também depende do alfa. Quem que é esse alfa? Esse alfa aí é chamado de coeficiente de dilatação linear. Ela tem esse nome porque aí a gente pensa na dilatação em uma só direção, né? Numa linha. Daí dilatação linear. Tá? Vou puxar aqui uma seta. Coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente caracteriza a facilidade que o material tem de sofrer dilatação. Então, por exemplo, se a gente pega duas barras idênticas, mesma largura, mesmo comprimento, mesmo tudo, espessura, tudo idêntico. Só que uma de vidro e outra de ferro. Se eu tiro elas do meio ambiente, na mesma temperatura inicial, e coloco elas dentro de um forno a 70 graus, espero elas entrar em equilíbrio térmico com o forno e tiro. Você acha que essas duas canetas de morfologia idênticas vão estar do mesmo tamanho? Não. Por quê? Embora elas tenham morfologia idêntica, quimicamente elas são diferentes. Ferros, metais têm mais facilidade de dilatar do que os outros demais materiais, geralmente.
Então a caneta de ferro, vamos supor que cresceu 1 centímetro, a outra vai ter crescido 0,2 centímetros, por exemplo. Se colocasse no refrigerador, a de ferro também ia contrair mais, viu, gente? Ela teria contraído 1 centímetro, se ela tivesse a menos 80, e a outra 0,2 centímetros de contração, contratura térmica. A mesma facilidade que o material tem de expandir quando aquecido, ele também tem mais do que os outros essa capacidade de contrair quando esfriado, ok? Então, cuidado com essa ideia. Bom, se a gente pegar aquela equação ali e expandir ela, eu posso pegar ali, ó, aquele ΔL, fazer que ΔL é L final menos L inicial igual a L0 alfa ΔT, certo? Beleza, se eu jogar o L0 para lá positivo, então eu vou ter que L é igual a L0 mais um L0 já estava lá. Como eu tenho o fator comum L0 nas duas partes dessa expressão, posso colocá-lo em evidência. Não posso? Porque ele repete nas parcelas da expressão. Vai, tchau, motoqueiro. Ele repete ali. Eu posso fazer isso, colocar ele em evidência. Como assim? Posso falar aqui. Porra, mano. Que sacoleta, hein? Não vai, né, gente? Pôr pra cá, ó. Colocando ele em evidência, ó. K1 mais alfa ΔT. Tanto faz usar uma equação quanto a outra. Porque às vezes parece um concurso, o cara dá a fórmula, né, meu? Você acha que tá vendo coisa diferente. Na verdade é só manipulação da mesma equação que apareceu aí, ok? Belezinha. Agora olha esse exemplo aqui dos materiais iguais e comprimentos diferentes, ó. Eu tenho duas bases sendo aquecidas a partir da mesma temperatura, só que uma maior que a outra, e o mesmo alfa. O mesmo alfa por quê? Porque as duas são de ferro, mesma química. Então, como a gente acabou de ver, como na lei da dilatação o L0 é uma das coisas que aparece no corpo da equação, embora o alfa e a variação de temperatura seja a mesma para as duas barras, aquela que é inicialmente maior vai crescer mais, exatamente pelo L0 estar ali multiplicando. Então o comprimento inicial do material influencia na dilatação dele. O L2 vai crescer mais que L1, a barra mais comprida sempre vai crescer mais do que a barra mais curta, certo? Outra aplicação de dilatação linear, os trilhos de trem, pontes. Então tem que ter esses espaçamentos, tantos em tantos quilômetros ou metros, para o efeito da dilatação, fechar isso, né, e ter para onde dilatar. Porque se não tiver, o trilho entorta para os lados ou entorta para cima, a língua de cobra. Por quê? Porque para baixo não tem como dilatar, porque tem o chão. Então ela vai expandir, né, quando aquece, quando esfria, contrair. Olha isso, ó, as pontes. Tem que ter ou isso aqui assim, ó, no final, ou ao longo dela. Quando você estrala os pneus passando numa ponte, você já ouviu isso. São espaçamentos para o efeito da dilatação. Os fios, separa que os fios na cidade, eles têm barrigada. Eles não são retinhos. Por quê? Para quando esfriar não tem que contrair? Então, se ele fosse colocado nos postes esticadinhos, aí esfriava, ele ia contrair e arrancar os fios dos batentes do poste. Então ele deixa aquela barrigada exatamente pelo efeito térmico. A ponte pode ser assim, ó. Também para poder se mover ali pelo efeito térmico. Olha que passeio de trem radical. Será que esquentou muito aí? Na verdade, gente, é o problema do incêndio, né? Que teve uma queimada aí, o mato ao redor. Por isso tem que preservar o mato longe dos trilhos de trem e ninguém jogar fogo para as coisas, né? Pelo amor de Deus. Porque aí, ó, esquentou muito acima do que a engenharia previa. Então, o espaçamento que se deixa entre os trilhos não foi suficiente para que o efeito térmico fosse vencido. A dilatação venceu o que a engenharia fez de previsão, por causa do aquecimento. Louco, hein? Fala a verdade. Muito bom.
Agora a dilatação superficial que vamos ver, né? O espaçamento entre ele, né? A temperatura tem um grau de agitação. À medida que ele vai aquecendo, isso aqui vai fechando. Ó, depois que fecha, gente, ele vai tentar ir para os lados, ó. Vai tentar ir para os lados. Se variar muito, né? Fechou. Se variar muito a temperatura, agora, isso, ele tem que ir para os lados, não consegue. Aí ele começa a fazer o quê? Tá vendo esses parafusos aqui, ó? Eles começam a arrebentar esse parafuso e enverga para cima. Forma nível de cola, principalmente eles. Bom, pessoal, sendo alfa o poder de dilatação do material, isso quer dizer, esse coeficiente define a facilidade que o material tem de sofrer dilatação. Lembrando que sofrer dilatação é tanto crescer, expandir quando aquecido, como também esfriar, contrair quando esfriar. O mesmo material que cresce com facilidade, nós submetendo calor a ele, você retirando o calor dele, diminuindo sua temperatura, ele também vai contrair mais que os outros. A propriedade é a mesma tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento. Materiais diferentes têm capacidades diferentes de sofrer dilatação. Isso é definido pelo alfa. Então aqui, ó, um exemplozinho, né, tradicional. Papel de cigarro, certo? Esse papel de cigarro, de um lado, o papel é metálico, do outro lado ele é celulose comum. Obviamente que o metal tem um alfa muito maior que a celulose. Então esse papel metálico aqui, ele cresce, ele expande e contrai com muito mais facilidade que a celulose. Expande quando aquecido, contrai quando resfriado. Então, por exemplo, se eu deixar um papel de metálico para baixo, ele vai crescer muito mais rápido do que o de cima. Então isso, ele crescendo mais rápido, o de cima não crescendo, segura ele, vai vergando para cima. Isso chama chave termostática. De repente aqui em cima, ó, a gente tem um ponto de contato. Se ligar aqui, ó, ele liga o circuito. Pode ser metal com metal, desde que os metais tenham um coeficiente de dilatação diferente, que é papel com papel, só que com características diferentes. Um é metálico e o outro é celulose. Um aquecer por baixo, o papel alumínio está por baixo, ó, então ela dobra para cima. É a dilatação linear. Tá vendo? Opa! Olha que o metal tá no arquivo, acabar de escrever agora, mano. Que coisa, hein? Aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Vamos lá. Vou pôr papel laminado, alumínio para baixo, branco para cima. Tá vendo? A hora que vai esfriando, ele vai voltando, ó. Bem lentamente, né? Ó, dá pra ver que tá voltando, né? Ó. Agora tá esfriando, então ele contrai mais rápido que o branco. Então ele puxa o branco agora. Agora, se a gente pôr o branco por baixo, o laminado por cima, o laminado cresce mais rápido que o branco contém, então se dobra para baixo mesmo. Do lado contrário, que tem maior coeficiente de dilatação. Tá vendo? Olha ele voltando. Se eu puser o papel laminado aqui do lado direito meu, ele vai dobrar. A esquerda, o contrário, aqui é o que tem maior dilatação. Sempre ele dobra o outro material que tem menor coeficiente de dilatação. Olha essa figura aí, ó, que a gente vai aquecer, ela tá reta, essa lâmina é bimetálica. São dois metais. Aqui, tá vendo? Se, por exemplo, alarme de incêndio, dentro do motor de geladeira, essas coisas que liga e desliga automático. Essa barra de cima, ela tem um alfa maior que a de baixo. Elas estão presas, fixadas uma na outra por uma cola, por uma solda. Essa aqui, quando começa a aquecer as duas, como ela tem um alfa maior, ela tende a crescer mais rápido do que a azul. Se ela tende a crescer mais rápido que a azul segura, tenta conter ela, aí ela encorre para baixo. Que aumenta a temperatura e conecta o circuito, ó. Vai? Tá vendo? Agora ele aqui, joga água, começa a esfriar. Você bota mais rápido.
assim, vai esfriando. A geladeira é isso. O termostato é isso. Ar-condicionado, geladeira, liga e desliga automático, em função da temperatura que está variando lá dentro, de acordo com como foi programado. Aquele engenheiro que construiu tal equipamento. O Beto Delta Teta. Aqui é a área. Um faz a zero, Beto Delta L por A. E o alfa por beta. Por que 2 alfa? Porque é como se dilatasse simultaneamente. Não é como? Ele dilata simultaneamente em Y e em X. Simultaneamente. Então, são duas dilatações lineares, uma na direção Y, outra na direção X. Daí o nome de dilatação superficial. É muito explorado em concursos, gente. Placa com orifício, mas um buraco nela. A gente sabe que essa placa tem aí, essa temperatura, um certo grau de agitação. A maioria das pessoas pensa que o orifício vai diminuir, porque parte do material que está aqui ao redor, como tem um espaço vazio, se vai aumentar a agitação, porque a gente vai aquecer, então eles vêm ocupar o espaço vazio. Só que não. Por que que não? Imagine a gente aqui, ó, bem na borda da chapa, do borda do buraco, 3 partículas do material da placa, vibrando com 2 risquinhos cada um. A vibração faz com que eles estejam espaçados, essa distância entre eles, ó. Aqui, ó. Aqui até aqui, ó. Se a gente pensar que se a placa vai aquecer, o grau de vibração das partículas vai aumentar. Se eu pensar que o buraco ficou menor, fica incoerente. Se o buraco ficar menor, nós vamos ter partículas vibrando mais perto uma das outras. O que não é coerente com a realidade prática, de quem está agitado se empurra. Se a placa como um todo cresceu, tá? Porque as partículas se empurraram, ficaram mais agitadas. O buraco tem que crescer também. Entendeu? Porque pensa o seguinte, imagina esse pedaço aqui do buraco. Se eu não tivesse cortado a placa, ele teria que crescer, ele vai crescer junto com a placa para fechar lá, ó. Entendeu a ideia? Então, embora aqui esteja recortado, se não tivesse recortado, tivesse lá dentro, ele ia crescer, ou seja, o orifício também. O que é perfeitamente plausível pelo seguinte, se aqui vai estar mais quente, as partículas aqui vão estar vibrando 3 risquinhos de vibração. Não 2 mais, vamos supor. Já que temperatura e agitação, né, gente? E está coerente. Por que coerente? Porque se está mais agitado, as partículas têm que estar mais longe uma da outra. E estão, ó. Daqui aqui, ó. Uma distância maior do que ali. Ou, uma outra maneira de pensar é, se eu aquecer separadamente esse pedaço que gerou um buraco, ele vai crescer e tem que preencher completamente ali, ó. Preencher completamente o buraco. Entenderam a ideia? Agora, e se ele pedir quanto que o buraco dilatou? Bom, na prática, o buraco dilatou, para vocês visualizarem, é isso, quer ver, ó. Se eu pegar aquela parte, ainda na temperatura inicial, e colocar ali, ela não vai preencher tudo, porque ela está numa temperatura mais baixa, é no início. Seria isso aqui, ok? Agora, o que seria, então, a dilatação desse orifício? A dilatação desse buraco, já que eu coloquei o recorte da placa aqui, estava numa situação inicial de temperatura. Bom, seria exatamente, pessoal, isso aqui, ó. Dizendo de amarelo, essa coroa. Esse anel amarelo aqui. Isso aqui é o ΔH. Ele é a própria dilatação do orifício. A dilatação do buraco. A tubarão é buraco, não é material, não.
Não é. Mas se eu não tivesse arrancado o material dele, o material dilatou. Tem que preencher o buraco completamente na situação final. Então o buraco dilata-se como se fosse feito do próprio material, a placa, aonde foi feito esse orifício. Como assim, tubarão? Salvamos, ó. O buraco dilata-se como se fosse feito do próprio material. Ali ao redor é a delta do buraco. E o beta do buraco? O beta não é o coeficiente do material? É. Você vai pôr do material da placa. Aqui buraco, né? É vazio, né? Não é material. Ele dilata como consequência de fazer parte da placa de certo material. Beleza? Então ele esfria rápido, esquenta rápido. Então, do mesmo jeito que ele aqueceu, já resfriou, já voltou, já contraiu, né? Aí uma dilatação negativa, uma contração térmica. A espessura é pequena. Só que os caras não deixaram a separação, tá vendo? Os cortezinhos aqui. Se rejunte, além de ele ser feito com uma massa elástica, seja passível de ser deformada para a placa dilatar, tem que ter uma distância certa entre uma placa e outra, Deus o livre. Se colocar muito juntinho, gente, vai acontecer isso, ó. Ela vai empurrar pra cima, vai despegar do chão, porque o calor é pra caralho, mano. Sabe? Ou, tem lugar, gente, esquenta tanto assim do dia pra noite, às vezes tá com ar-condicionado, aí o cara desliga a tarde na hora do almoço. Essas placas chegam da pressão uma na outra de tal forma que elas pulam pra cima, cara. Chega a pular 1 metro de altura a hora que se a argamassa que prende ali embaixo for fraca, né? O efeito da variação de temperatura ser acentuado. A dilatação faz isso aí pular. Você não tem que pular. Agora, quando ocorre esse estufamento, que às vezes ele começa a estalar, começa a estourar, começa a pular cerâmica, tá? Então já teve caso de pular até mais de 1 metro. Então a gente tem que entender que aí teve um caso especial para que isto ocorresse. Porque uma coisa é você ter uma argamassa, uma cerâmica, que ela começa a descolar do piso devido a algum problema de aplicação, independente de ter sido material, mão de obra, o que é que tenha sido. E outra coisa é a cerâmica saltar, a cerâmica pular, a cerâmica praticamente explodir do solo, do pavimento, tá? Então vamos entender primeiro o quê? O que é a expansão de materiais. Então imagine aqui 2 placas de concreto, onde você pega uma lâmina de aço com um comprimento L e a mesma lâmina de aço, só que comprimento 2L. Nós vamos representar aqui como se fosse uma cerâmica com um comprimento X e a outra com um comprimento 2X, ok? Então imagine que a gente passe fogo, ela esquente na temperatura, começa a esquentar. Todo material que esquenta, ele expande. Então o que acontece? Essa cerâmica que tinha um comprimento L, ela vai ter uma expansão de ΔL e a outra de 2ΔL, porque a expansão térmica é linear, ok? Então veja, você imagine que quando a gente tinha elas no tamanho original, nós tivéssemos a parede aqui, um anteparo, ou seja, nós tivéssemos uma limitação de movimento. Tá? Então nós estamos restringindo o movimento desta lâmina e o movimento desta lâmina aqui, né? Que é o dobro. E a gente esquentasse novamente essas lâminas. O que ia acontecer? Devido às restrições que tinha nas laterais, ela ia ocorrer o quê? Ela ia estufar no meio do vão. Por quê? Porque ela ia tentar... Repara que essa aqui estufou mais que a de cima. Porque ela tem o dobro do comprimento. Lembra que ΔL é L0, alfa, delta teta? Depende do alfa, depende do comprimento também. Aqui é maior, dilata mais, por isso que ela estufou mais. Ampliar o espaço, não conseguiria, então ela ia dobrar e ia ter essa aqui, tá? Esse estufar no meio do vão. Agora veja, então, teoricamente, em vez de nós termos uma parede aqui, para que nós dessemos liberdade para essa placa expandir, nós teríamos que ter o quê? Colocar aqui a ΔL de cada lateral e 2ΔL. Só que a gente tem que entender que na cerâmica tem um caso interessante, porque aqui não é um vazio. Aí seria um argamassa de rejuntamento. Então você não pode... Pode ser qualquer rejunte. E se tiver uma dureza muito grande, ele não vai permitir que a dilatação ocorra. Agora, ele sendo mais plástico, preparado para essa finalidade, quando a placa dilatar, ela vai empurrar ele vai deformar como se fosse uma borracha macia. Opa, volta.
Ora, quando ocorre esse estudo, tivesse a limitação, ia ter essa liberdade para essa argamassa de rejuntamento. Então você não pode deixar um espaço apenas do ΔL. Você tem que ter no mínimo o dobro para que você possa o seu rejunte ele se amolgar, né? Ele ter um modo de elasticidade menor para que ele comece, se amolgue e absorva este movimento e não trinque, porque se você botar aqui o rejunte no mesmo tamanho que vai ter a expansão do material, você sabe que não vai dar, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Você tem que ter um material que ele tenha um espaço suficiente para que o outro possa ir e ele consiga continuar. Ou seja, então é isso que a gente tem que entender. Não é apenas o espaço da ampliação, a gente tem que ter no mínimo o dobro. Então veja, Marcelo, na expansão das cerâmicas de piso, imagina aqui o pavimento e as paredes. Então você vem com a argamassa colante e você vem com a sua cerâmica de piso. Então eu não vou colocar os rejuntos não para não ficar muito carregado. Então veja, se a gente percebeu que para aquela única placa nós necessitávamos de pelo menos 2 vezes o espaçamento da sua expansão, na cerâmica de piso que você vai ter a expansão dessa e a expansão dessa aqui, ó, você vai ter. Então você precisa de pelo menos 4 vezes, no mínimo 4 vezes aquele ΔL ou aquele 2ΔL, para quê? Para que as duas cerâmicas possam expandir e que o rejunte se amolgue e não tenha problema. Então é por isso que eu sempre digo o seguinte: você vai utilizar uma cerâmica, veja primeiro com o fabricante qual é a melhor cola para essa cerâmica. É necessário aplicar a argamassa colante no piso e na cerâmica ou não? Qual o rejunte que a gente deve colocar? Porque esse rejunte ele tem que ter um modo de elasticidade que ele absorva esse trabalho das cerâmicas, tá? Então você percebe que estes detalhes são importantes. Por quê? Porque se você coloca um rejunte muito rígido, que é muito comum, você compra uma cerâmica no mercado e depois pega uma argamassa forte lá qualquer e faz o rejunte. Você não se preocupa com a qualidade do rejunte, você vai apenas fechar esteticamente os vazios que existem entre as cerâmicas. Então se você coloca um rejunte muito rígido, é como se você tivesse uma placa única. Então, se você tem uma placa única com extensão de 5, 6, 3, 4 metros, quando este piso tiver expansão, ele não vai ter para onde se absorver essa expansão. Então, o que acontece? Ele começa a ficar totalmente confinado e tracionado e aqueles esforços pelo ladrão, enquanto a argamassa colante está segurando, ele está lá. Então, com o tempo, você vai, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, ele vai tendo a fadiga. Daqui a pouco o que acontece? Ele perde a aderência e começa a estourar. É exatamente isso que ocorre o estufamento. tá? Tudo bem até aí? Olha isso, ó. Ao nível de cidade, vamos falar assim, numa escala maior. Então, embora tinha aqui, ó, o espaçamento, o engenheiro da prefeitura não calculou certinho, pela área inicial, quanto que cada um iria dilatar para deixar o espaço entre elas. Então, não tem como ela entortar para baixo, porque o chão não deixa. Então, a única saída é curvar para cima. Para as laterais também não tem jeito, porque ela fica pressionada pelo material ao redor. Então, faz isso. Esses pisos também, ó, tá vendo? Ó? Cada piso isoladamente acontece a mesma coisa. Em cidades que, ao invés do asfalto ter os paralelepípedos, pode ver que muitos saem do chão. Por o mesmo motivo, não calcularam certinho o espaçamento que deveriam deixar entre eles esse calçamento de paralelepípedo. Isso aqui é a folga que eles deixam, geralmente em pontes, isso, ó. Tá? Pensa que o dinheiro é isso aqui. Pensa que está passando de carro lá, de repente o bagulho pula para cima. Uma rampada. Bom, e a dilatação volumétrica é a dilatação que ocorre em 3 direções simultaneamente, em X, em Y e Z, como numa caixa. Como são 3 dilatações lineares sucessivas, o gama vai se chamar de coeficiente de dilatação volumétrica. Ele vale 3 alfa, exatamente por isso. Ocorre 3 dilatações lineares ao mesmo tempo, uma em X, uma em Y, uma em Z. Certo? Imagine aqui um cubinho, num certo volume inicial, numa certa temperatura. Quando você aquece ele, ele vai crescer nas 3 direções, X, Y e Z, ó, altura, largura e espessura. São 3 dilatações lineares simultâneas, daí o motivo do 3 aqui. Só que isso aqui é só para vocês verem, né, a diferença de tamanho com o seu do ΔV. O ΔV seria toda essa região aqui vazia, né? Na verdade não está vazia, só no desenho tá
Essa amarela aqui para vocês verem. Isso aqui seria delta V. Dilatação volumétrica que ocorreu. Tá? E, na verdade, ela acontece nas três direções, né? Metade disso aqui para o lado de cá, para baixo. Tá? O final menos V inicial é isso aqui. Tá? Essa igualzinho a outra. Zero gama delta teta. Primeiro era delta L era L0 alfa delta teta. O segundo era delta A igual a 0 beta delta teta. E o terceiro, delta V V0. Obrigado, Marcelo! Beleza, gente? Certo, é assim a representação. Aqui, um pouquinho para cada lado, para cima, para baixo e de lado. Aqui tem uns experimentozinhos, ó, para mostrar a dilatação do orifício. Então, tem um orifício e uma esferinha. Para que a esfera não passe por ali. Tá? Para provar que o orifício expande junto com o material. E não o contrário, como a gente tende a pensar. Para o orifício, a gente faz tratamento de dilatação de área. A bolinha, que é uma esfera, é a dilatação volumétrica. Delta V para esse e delta A para aquele. Aqui eu vou fazer de novo uma experiênciazinha. Tá vendo? A bolinha passa perfeitamente nele. Agora ele vai dilatar, vai ser a bolinha. E mostrar que depois ela não passa mais. Entendeu? Vai ver que ela fica até presa ali. A papel de cigarro eu mostrei para vocês, né? A lâmina bimetálica. Um lado é metal, dilata mais do que o outro. Isso é o liga e desliga de geladeira, esses eletrodomésticos que ligam e desligam automaticamente. No outro lado é um papel branco. Como o papel metálico dilata mais, ele tende a crescer, o branco segura ele, sempre entorta para o lado do papel branco. Olha lá, tá vendo? Legal? Fala assim, ó, considere uma placa de zinco cujo coeficiente de dilatação linear é 2,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Numa temperatura 10 graus Celsius. Uma área inicial. Aí ele fala assim, essa placa vai ser aquecida até uma temperatura 110 graus Celsius. 110 graus Celsius. Durante esse aquecimento, é isso ele que está falando, tá? O texto. Ela vai sofrer uma dilatação de 2 centímetros quadrados. Ele quer que a gente calcule a área inicial dessa placa. Esse delta A aqui, ó, de 2 é esse encaixurado aqui, ó, ao redor. A gente sabe que dilatação de 2 centímetros quadrados. Ele quer que a gente calcule a área inicial dessa placa. Esse delta A aqui, ó, de 2 é esse encaixurado aqui, ó, ao redor. A gente sabe que delta A é o quê? A0 beta delta teta. Tá? 2.
Delta A é a zero vezes beta, porque beta, porque é duas dilatações lineares. Então tem que tomar cuidado aqui, ó, ele deu alfa, hein? Como a gente identificou que é a área, a gente sabe que beta é 2 vezes alfa. O delta A ele deu, tá aqui, vale 2. O A0. Aperta aí que eu tô sem o controle aqui. O beta é 4,4. Vezes 10 é menos 6. E o delta T, ó, T final menos T inicial. 110 menos 100, menos 10. Então, delta T, ó. Delta T, T final menos T inicial. 110 menos 10. Isso vai dar 100 graus Celsius. Que é a mesma coisa que 10 elevado a mais 2. Então, vamos colocar aqui 10 a mais 2. Então, 2 igual a 0 vezes 4,4. E conserva a base e soma os expoentes. Isso vai dar menos 4. Então, 2 dividido por 4,4 vezes 10 a menos 4 igual a 0. Se 10 a menos 4, gente, sobe 10 a mais 4. Vai ficar a 0 igual 2 vezes 10 a mais 4 dividido por 2,2. A 0, 10 a mais 4, quer dizer que eu tenho que pegar a vírgula que está aqui e andar 4 casas com ela para a direita, porque está positivo. Tá? Então vai ficar 2, 1, 2, 3, 4, 0. Dividido por 2,2. Quanto vai ser esse a 0, então? Vou fazer as contas. Vai ser o quê? 20 mil dividido por 2,2. Vou pegar aqui, ó. 20 mil. Opa. 20 mil dividido por 2,2 igual. Olha, acho que apertei errado. Tá vendo? 20 mil dividido por 2,2 igual 9.090. Não dá para aproximar para um ali, ó. 9.091. Voltando lá. Isso aqui vai dar 9.091 aproximadamente centímetros quadrados. Ah, mas por que centímetros quadrados? Porque ele deu delta A em centímetros quadrados, então vou obedecer a unidade que ele deu. Era um cubo de aresta 10 centímetros a 20 graus Celsius. Material do cubo tem alfa igual a 2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Ponto. Calcule sua dilatação quando aquecido até 80 graus Celsius. Bom,
Um cubo, gente, é isso. Tem as áreas todas iguais, é um quadrado, é uma caixinha quadrada perfeita. Então, como se trata de um volume, a dilatação volumétrica, que é 10 centímetros de altura, que é 10 centímetros de espessura e 10 centímetros de largura. Ele deu isso, ó. Ele está numa temperatura inicial de 20 graus Celsius e ele tem um volume inicial. Para quem não sabe, gente, o volume de um cubo, o volume é dado por área da base vezes a altura. A área da base, a base é essa parte preta encostada no chão que eu estou chorando. Ó. Como é um quadrado, é lado vezes lado, ou seja, 10 vezes 10. A altura é isso aqui, ó. É da 1000, ou seja, 10 a terceira centímetros cúbicos. Cúbicos porque é volume. Então aqui põe 10 a terceira. A gente sabe que esse cubinho vai virar um cubão. Ele vai dilatar, porque o carinha colocou nele aqui uma condição onde a temperatura dele vai chegar em 80 graus. Porque saber, em relação ao início, quanto ele aumentou, ou seja, o ΔV. Nós sabemos que ΔV é V0, gama, ΔT. ΔV é o que a gente quer. O V0 a gente calculou. É 10 a terceira. O gama a gente tem que ficar ligeiro, porque são 3 dilatações lineares. Ele deu alfa. A gente sabe que o gama vale 3 alfa. Isso vai dar. E o ΔT tem final menos T inicial. 80 menos 20. Vai ser 60. Gente, 10 a menos 3 com 10 a mais 3, conserva a base e somos expoentes. Vai dar zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. O nosso ΔV vai ser 6 vezes 60, 166, 360 centímetros. Ok, pessoal? Repare. Então tem aí uma plaquinha, uma área inicial, uma temperatura inicial. Quando a gente esquenta ela, ela vai virar uma área zona, uma placona. Onde isso aqui, ó, é o tanto que ela dilatou. Só que na prática ela não dilata assim para cima e para o lado. Na prática ela vai dilatar assim, ó, para todos os lados de forma igual. A lei da dilatação é a mesma que da linear,